Rosácea, uma doença crônica inflamatória muito comum, especialmente no inverno. E a doutora Ana Paula Caramori vai nos explicar o que é essa doença, quais são as causas, como tratar, doutora. Bom, a rosácea, ela tem um perfil genético, então a gente herda a predisposição para rosácea e ela é uma doença inflamatória dos vasinhos da pele. Por isso que quem tem rosácea, a gente percebe aquele vermelhão, muitas vezes os vasinhos mais dilatados, ou aquela face que fica vermelha quando é exposta ao frio, quando é exposta ao calor, quando é exposta ao estresse, ao exercício, às vezes faz, que a gente chama isso de flushing, né? Quando o vaso dilata e a gente enxerga mais o vermelho. Além disso, quem tem rosácea tende a ter a barreira da pele mais sensível, mais frágil. O que é a barreira da pele? É a camada mais externa de células que revestem a nossa pele. Quando essa barreira é mais frágil, a gente tem a pele mais delicada, então não é qualquer produto que a paciente, né, os pacientes no caso que tem rosácea toleram. Então é bem importante também a gente ajustar o tipo de produto que a gente usa, porque às vezes pode acabar agravando e piorando essa rosácea. Sim, muitas vezes a pessoa acha que daí vai passar alguma coisa para esfregar, para tirar isso, só piora. Exatamente, só piora. Então, o que acontece? Esses sabonetes, às vezes, que tem muitos ativos mais abrasivos, que fazem esfoliação ou que ressecam a pele, vão piorar a rosácea. Então, a gente deve tentar usar sabonetes mais tecnológicos que a gente tem hoje em dia, que a gente chama de Syndex, que são sabonetes com pH mais ajustado para a pele e que vão limpar essa pele sem ressecar tanto. Eles têm, digamos, detergentes, que é o sabão que tem no sabonete, mais delicado. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez não seja a resposta correta, mas seria uma alternativa usar shampoo neutro de bebê também para lavar o rosto? Aí não, porque não é o mesmo tipo de sabão que tem no shampoo neutro. O ideal realmente são esses sabonetes líquidos que vai estar escrito Syndex para pele sensível, porque vai ter um sabão diferente, mais adequado. Que é para limpar mesmo, Para né? limpar sem ressecar, sem agredir. Pois é, o frio piora essa situação. Tem alguma forma de blindar mais a pele? Todas as questões que vão fazer vasodilatação, que a gente chama, que é o vaso inchar, então o frio, o calor, o estresse, o vapor no rosto, condimentos, pimenta, isso pode fazer a rosácea ativar. No caso do frio, que é essa época do ano que a gente está passando, às vezes a gente orienta os pacientes a passarem uma camada de hidratante mais denso no rosto para fazer essa película de proteção. Não queria falar marcas, mas hidratantes mais emolientes, mais grossinhos. Claro, aí a gente vai ter que ver se essa pele tolera, se não é uma pele com rosácea e com oleosidade, mas em geral a gente orienta então um hidratante mais que faça uma blindagem para reconstituir essa barreira de pele e depois o filtro solar. Ana, tu mencionou estresse, condimentos. Por ser uma doença inflamatória, tem todos esses outros cuidados que também devem ser envolvidos para controle da rosácea? Tu te refere à alimentação, né, paz de espírito. Paz de espírito. Quem percebe, por exemplo, que um dos gatilhos possa ser um alimento, por exemplo, uma pimenta, que é um condimento que faz essa vasodilatação, a gente sugere ter esse cuidado. Mas é difícil também, né? Porque é uma vasodilatação momentânea, não é que vai piorar para sempre a rosácea, mas o álcool, a pimenta, tudo que faça o vaso dilatar pode dar essa piora que a gente chama de flush. Então a gente perceber que a pessoa ficou bem vermelha, por exemplo, tá num restaurante, a pessoa vai beber um vinho, tem muita gente com rosácea que faz aquele vermelho que a gente vê na hora. Então, a questão é moderação, às vezes, né? Se isso é um gatilho. E o estresse é aquela coisa do nosso dia a dia, é bem difícil a gente dizer para alguém não te estressa, né? Não te estressa. Então é quase faz parte da nossa vida diária. Dá pra maquiar em cima? As mulheres têm essa facilidade de poder usar maquiagem, os homens talvez um protetor com cor. Tem alguma alternativa? Tá lá instalada e ainda não foi tratada. Dá. Então o que a gente cuida, assim, quem tem rosácea? O skincare, né? O sabonete adequado, um hidratante é importante para repor a barreira dessa pele, evitar certos tipos de ácido. Evitar muitas vezes a vitamina C, que a gente acha que vitamina C é para todo mundo, tem pacientes que não toleram. E no caso da make, a gente tem alguns produtos, por exemplo, que tem uma tonalidade mais verdinha, que seria uma ação meio de corretivo que vai anular o vermelho da pele. Aí seria uma questão mais de camuflagem que a gente pode ter. Hoje em dia a gente tem bases e corretivos que tem essa tonalidade mais pro verde e tem até linhas que são feitas para uma pele com rosácea. Os homens que não cuidam muito da pele, infelizmente, seria mais ou menos a mesma coisa, né? Não, em primeiro lugar, cuide da sua pele, vá no médico, que dá para dar uma amenizada também. Com certeza, a gente consegue melhorar bastante com os tópicos, né? Que são os produtos que a gente usa na pele. E em casos mais graves, a gente às vezes associa tratamento oral também para diminuir essa inflamação na pele. Pois é, eu ia te perguntar, tem algum medicamento para um caso mais grave? Tem.
A gente usa, às vezes, antibióticos com uma ação anti-inflamatória na pele por um período maior de tempo. Às vezes a gente pode usar isotretinoína, que também é usada na acne. E os lasers que a gente tem, luz pulsada, fotona, lasers que tem ação no vaso, também tem uma ação bem interessante para melhorar esse vermelhidão que a gente estava comentando. Não vai curar a rosácea, porque ela é uma doença crônica, mas ela vai deixar ela mais em remissão e com menos, digamos, episódios de crise. E não adianta, tem que cuidar o resto da vida, mas tem formas de amenizar e ficar mais tranquilo, mais confortável com a sua pele. Doutora, muito obrigada. Vamos tratar dessa rosácea.